Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal. E hoje a gente vai estar dando sequência a nossos estudos, Uma Vida com Propósito. Meu nome é Felipe e o tema da aula de hoje é Você foi moldado para servir a Deus. E para dar início eu gostaria de ler um versículo e gostaria de pedir para que você possa estar anotando todos os textos bíblicos para que você venha estar acompanhando aí da sua casa com a leitura, tanto no momento do vídeo quanto depois também. Esse texto está em 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amados, eu e você, todos nós que somos cristãos, nós fazemos parte da Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja organismo. E essa igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, todos nós somos parte desse corpo e cada um de nós temos funções específicas. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos presenteou, ele nos entregou dons para que esses dons venham ser em prol do nosso próximo. Recebemos dons do Espírito Santo com a finalidade de ajudar uns aos outros e não dons para que nós venhamos ser beneficiados com esses dons. Sendo assim, a nossa igreja, o corpo de Cristo, é muito parecido, para usar uma metáfora, com o nosso corpo. As nossas mãos, pernas, ouvido, nariz não tem uma função específica no nosso corpo. Assim também somos eu e você dentro da igreja, inseridos na igreja, no corpo de Cristo. Temos funções específicas que é funções, dons para servir ao próximo, servir os nossos irmãos. E nesse texto, isso você pode ter essa clareza, essa noção de que temos dons específicos e que esses dons são dados através do Espírito Santo de Deus. Então, para você que ainda não sabe qual é seu dom, não sabe qual é a sua função na igreja, que você possa ter um momento de intimidade com o Espírito Santo e pedir para que o Espírito Santo revele a você, a seu espírito, aquilo que ele tem preparado para você, o dom que ele tem guardado e preparado para você, que você possa conhecer esse dom e que você possa estar aprendendo a colocar em prática em prol de ajudar outras pessoas. Outro versículo que a gente podemos estar lendo é Marcos capítulo 10, versículo 43. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Para você que tem o desejo de se aproximar mais de Deus, de alegrar o coração do nosso Pai e deseja ser alguém mais importante para Deus, não que isso é algo egoísta, mas quando a gente ama nosso Deus, a gente sempre quer estar mais próximo, quer estar ajudando, quer se sentir importante para o nosso Deus. E para que isso possa acontecer, Jesus nos deixa aqui em Marcos capítulo 10, 43, que para isso devemos se tornar servos. Se tornando servos, a gente vai alegrar o coração do nosso Pai. Você foi colocado na terra não para adquirir recursos, para produzir algo. Você foi colocado aqui na terra para transmitir uma contribuição, para trazer uma contribuição. Acredite, você não foi criado por Deus apenas para consumir produtos ou produzir coisas neste mundo. Deus planejou você para que sua vida faça diferença em outras vidas e para que você deixe um legado. Pessoal, precisamos deixar um legado para os nossos irmãos, para as nossas famílias. Então,
é importante que nós tenhamos esse pensamento, que nós fomos colocados aqui na Terra para ajudar outras pessoas, para transmitir valor para as outras pessoas. Sempre que você serve outras pessoas, você também está servindo a Deus, e você vai entender isso um pouco mais para frente. A gente está só aqui com uma introduçãozinha para você entender todo o contexto que é o tema, que é você foi moldado para servir a Deus, que é um dos 5 propósitos que estamos estudando no decorrer desses vídeos. Quero deixar também um recado para você, que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo e a gente vai estar respondendo assim que a gente for estar recebendo essas mensagens, tá bom? Você é especial para Deus e Ele te colocou aqui para desenvolver uma missão especial. Encare isso de frente. Entenda que você tem uma função aqui na Terra e que Deus tem uma missão para você. E Ele quer fazer uma obra na vida de outras pessoas através da sua vida. Entenda isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E pode escrever aqui embaixo. Quem para você é o maior exemplo de servo que você já conheceu? Pode ter um tempo aí para poder escrever aqui embaixo. Bom, se você colocou Jesus, eu concordo com você. Para mim, Jesus foi o maior exemplo de servo que já existiu aqui na Terra. Olha o que encontramos lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Olha o que Jesus fez. Ele, sendo o Messias, ele não veio para ser servido, e sim para servir aos outros. E serviu aos outros entregando a sua vida por muitos. Servir, ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados, tudo isso pode ser um ministério que você pode estar exercendo em sua vida. O maior servo que já existiu continua servindo agora por meio da sua igreja na terra. Então, sirva com Jesus e impacte vidas. Olha que legal, pessoal. Jesus foi o maior exemplo de servo que já serviu aqui na terra. E quando ele estava aqui na terra, a gente sabe, através da palavra de Deus, o quanto ele nos serviu. E serviu toda a humanidade. E hoje ele continua com esse trabalho, ele continua servindo outras pessoas. Aí você se pergunta, como que Jesus serve outras pessoas? Através da sua vida, através da minha vida. Porque nós não somos o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Se Ele é a cabeça e nós somos o corpo, tudo que fazemos para outras pessoas, tudo que fazemos para outras pessoas é Jesus servindo outras pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo. Por isso que no começo eu falei que quando servimos outras pessoas, estamos servindo a Deus. Então é Jesus servindo outras pessoas. Essa é a função, uma das funções da igreja. Entenda que você faz parte da igreja. E quando eu falo igreja, não somente a igreja organização, mas igreja organismo, a igreja corpo de Cristo. Entenda, você tem um propósito, você tem uma missão específica. E você que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, entenda que você precisa fazer parte, você precisa permitir que Jesus trabalhe através da sua vida. Tanto na igreja organização, como no seu trabalho, como na sua casa. Entenda que esses propósitos que estamos falando aqui nessas aulas não é propósitos que tem que ser exercidos somente na igreja organização,
mas principalmente na igreja organismo, fora das paredes da igreja. Esses propósitos têm que ser essência da sua vida, tem que fazer parte dos seus hábitos diários. Vamos estar aprendendo agora como podemos servir. Podemos servir através dos nossos dons espirituais, aquilo que recebemos do Espírito Santo de Deus para ajudar outras pessoas. Então, se você tem o dom de fé, dom de sabedoria, dom de profecia, exercer esses dons em favor do próximo é parte do seu ministério e você pode estar servindo outras pessoas através dos dons. Como eu falei, se você ainda não sabe qual é o seu dom, esteja pedindo para Deus através do Espírito Santo, ele pode revelar esses dons para você e você pode começar a estar exercendo esses dons. Servimos através dos nossos interesses. Olha que interessante. Eu vou usar o exemplo aqui de uma pessoa que ele tem o interesse de se tornar um palestrante, um professor, um mestre. E ele tem esse desejo no coração dele de se tornar essa pessoa. Ele se interessa muito por esse conteúdo de desenvolvimento pessoal, de treinamentos. E ele pode estar usando esse interesse, que é dele, um interesse pessoal, em favor do próximo. Como? Fazendo treinamentos gratuitos, trabalhando com pessoas com desenvolvimento pessoal, ajudando outras pessoas. Então ele pode estar alinhando o interesse pessoal dele com uma necessidade que existe dentro da igreja. Então, entenda que ele está alinhando os interesses dele a favor de servir ao próximo. Olha que interessante, que bacana. Que os seus interesses, aquilo que você é interessado, pode ser usado em favor de ajudar outras pessoas. Podemos servir através de nossas habilidades. Vamos imaginar que você tem a habilidade de cuidar de crianças. Você conversa com crianças numa linguagem muito bacana, elas conseguem te entender, elas conseguem te respeitar. Você tem uma habilidade que até as pessoas falam que, nossa, como você tem o dom de conversar, de trabalhar com crianças, né? E essas habilidades, elas também podem ser usadas em favor do serviço ao próximo. Às vezes, de repente você pode entrar em um ministério, em uma organização, em uma igreja, organização e trabalhar no ministério infantil ou em eventos, reuniões, cuidando de crianças, trazendo treinamentos, aula, estudo para crianças. Então entenda que as habilidades que você tem podem ser usadas em favor do serviço ao próximo. Um outro exemplo é se você trabalha com cozinha, se você tem habilidades com a culinária. Essas habilidades também podem ser usadas e outras habilidades que você provavelmente tem e pode ser usado através do serviço às outras pessoas. Podemos servir através de nossas experiências de vidas. As nossas experiências, aquilo que a gente já passou na vida e adquiriu certa experiência, pode ser com o nosso trabalho, com o nosso crescimento cristão, a nossa superação de obstáculos, toda experiência que já passamos na vida, essas experiências que trouxe resultados positivos e até resultados negativos, mas que de certa forma trouxe um ensinamento, essas experiências podem também ser usadas em favor de serviço ao próximo. Sempre, todas essas, vamos recapitular, tanto os dons, os interesses pessoais, as habilidades, as experiências, podem ser usadas de maneira que você alinhe as experiências, os dons, os interesses e as habilidades, alinhe isso com a necessidade existente dentro da igreja, tá? E por fim,
você pode também servir através da sua personalidade. Você que é extrovertido, um exemplo, tá? Vou usar o exemplo da pessoa extrovertida. Você que é extrovertido, que gosta de falar com as pessoas, gosta de falar com o público, que não tem vergonha, que gosta de relacionamento, de fazer amizade. Você pode ser uma pessoa útil em um ministério específico dentro da igreja, como por exemplo os Boas-Vindas, onde esse grupo, esse ministério, recepciona aquela pessoa que está chegando na igreja, novo convertido ou até mesmo um visitante, e você pode trazer um bom relacionamento, né? Apresentar essa pessoa para a igreja sem timidez, de uma maneira agradável, fazendo uma amizade. Então a sua personalidade também é muito útil na hora e no momento de servir outras pessoas. Espero que você esteja acompanhando e entendendo tudo até esses pontos. E não se esqueça de escrever aqui as suas perguntas e dúvidas, caso vocês tenham. Vamos entrar agora em 5 pontos. E o primeiro ponto, para entender melhor como nós podemos servir, o primeiro ponto é: identifique e supra as necessidades das pessoas. E vamos estar lendo um texto que está em Tito 3,14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Devemos suprir a necessidade de outros e não ser improdutivos. É isso que a palavra de Deus nos diz. E como podemos, eu te faço essa pergunta, como nós podemos suprir as necessidades de outras pessoas? Essa é uma pergunta. Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de servo. E vamos usar ele como exemplo. Olha o que está lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 30 ao 32. 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhe faça? Olha que legal, Jesus, mesmo sabendo que os 2 homens eram cegos, Jesus para e pergunta: o que vocês querem que eu te faça? Então, usando Jesus como exemplo, a melhor maneira de você ajudar a suprir a necessidade do seu próximo é fazendo uma pergunta. Pergunte para ele, pergunte se ele está precisando de algo, o que você pode colaborar com os seus recursos na vida dele. Às vezes Deus coloca em nosso coração pessoas para que nós possamos estar ajudando, né? Às vezes, não sei se você já passou por isso, do Espírito Santo colocar uma pessoa em seu caminho e te incomodar aí de certa forma para que você pudesse estar ajudando essa pessoa. Então é importante que, se você tiver a oportunidade de conversar, de chegar a essa pessoa e perguntar se faz sentido: olha, faz sentido isso para você? Estou tendo a vontade de te ajudar em alguma área. Você realmente está precisando de algo nessa área? Está precisando de algo relacionado a isso? Se a pessoa falar que sim, faz sentido, eu estou precisando, é confirmação, você vai estar suprindo as necessidades da pessoa. E uma dica muito importante, pessoal, para que nós não venhamos cometer erros, é que devemos tomar cuidado e certificar de que nós vamos estar colaborar, a resolver as necessidades das pessoas e não as suas vontades. Isso é muito importante a gente entender, que devemos suprir as necessidades das pessoas e não as suas vontades. Que existe uma pequena diferença aí, que é importante a gente tomar esse cuidado, tá ok? Existem alguns obstáculos que impedem o serviço cristão. E o primeiro obstáculo é o egoísmo. Aquela pessoa que só pensa nela mesma, que coloca sempre ela em primeiro lugar, não
tendo espaço para ajudar o próximo. Isso acaba sendo um obstáculo que nos impede de ajudar e servir ao próximo. E a solução para isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esqueçam-se de vocês o suficiente para entender, para estender as mãos e ajudar. Olha que legal, a palavra de Deus aqui está falando que devemos cuidar dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Está falando que devemos esquecer o suficiente de nós, os nossos interesses, para ajudar e estender a mão para o próximo. A palavra, você precisa entender bem, porque ela não está falando que nós devemos esquecer totalmente os nossos interesses. Ela não está falando, olha, esqueça seus interesses pessoais totalmente para ajudar o próximo. Não. Ele está falando que devemos cuidar dos nossos interesses. Portanto, você deve cuidar do seu interesse, da sua família, da sua casa, o suficiente para depois estar ajudando também o seu próximo. Se a gente não entender a palavra, a gente acaba deixando de lado todos os nossos interesses, todas as nossas tudo aquilo que precisa ser feito dentro do nosso lar, dentro das nossas responsabilidades para ajudar o próximo. E a palavra de Deus está falando que devemos esquecer o suficiente, ou seja, cuidar dos nossos interesses e também dos interesses das outras pessoas. Se a gente não seguir essa sequência, cuidar dos nossos interesses e dos interesses das outras pessoas, a gente fica num extremo, onde só cuidamos dos nossos interesses e se tornamos egoístas, ou só cuidamos dos interesses das outras pessoas e não cuidamos dos nossos, e quem sofre são os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente. Tá ok? Dando sequência aqui, o segundo obstáculo é o perfeccionismo, aquelas pessoas que sempre que são convidadas para ajudar, para servir em algum ministério, em algum lugar, usam sempre várias e várias desculpas que são meio que padrão. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não estou pronto. O eu não estou pronto é a desculpa mais frequente que nós temos. Outra desculpa é: aqui na igreja não tem um ministério que eu gosto, que arde no meu coração. Aqui parece que esse ministério, que isso já está funcionando muito bem. Então entenda que isso é desculpa que te impede de fazer o serviço a Deus. Então, as pessoas perfeccionistas que esperam a ocasião perfeita, elas estão sendo impedidas por esse obstáculo que é o perfeccionismo. E a solução para isso está em um texto que eu amo de coração, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Também muito conhecido por todos nós. Que diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então você que é perfeccionista, medite nesse texto de Eclesiastes 11:14 e deixe esse texto, deixe essa palavra penetrar em seu coração e mudar a sua forma de pensar. Terceiro obstáculo, materialismo, aquelas pessoas que só pensam em bens materiais, que só pensam no dinheiro. Se você só pensa no dinheiro e em bens materiais, entenda que os seus recursos financeiros podem ajudar e muito a mudar direções de vidas. Então, entenda que tudo isso que Deus está colocando em suas mãos é importante para que outras pessoas possam ter um rumo diferente. Então a sua colaboração é muito importante e isso faz parte do servir as outras pessoas também. Encontramos uma solução para isso num texto de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, se você é uma pessoa que só pensa no dinheiro, só pensa nos bens materiais e ama o dinheiro, fique sabendo que não tem como você amar o dinheiro e amar a Deus. Ou você ama um ou ama outro, tá? Então, que essa palavra também possa penetrar no seu coração e fazer mudança dentro do seu coração. Se você tem um estilo de vida que não dá espaço para o serviço, reavalie e mude, porque se você não consegue servir, você também não consegue amar, porque não tem como você amar e não servir outras pessoas. Segundo ponto, doe-se com o coração repleto de amor. Pessoal, na hora de servir e se doar, você tem que ter o coração cheio de amor e não outros sentimentos que vamos entender mais para frente. 1 João 3,16 tem um texto muito conhecido por nós que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o que Jesus, nosso Senhor, o nosso maior exemplo de servo, fez aqui em João 3,16. Está falando que ele entregou a sua vida em favor dos outros e que nós também devemos entregar a nossa vida em favor de outras pessoas. E de que maneira entregamos as nossas vidas em favor de outras pessoas? Servindo-as, servindo elas, ajudando elas a superar as suas dificuldades. E assim a gente vai estar fazendo como Jesus fez, ajudando e amando outras pessoas. Alguns obstáculos contra a motivação correta para servir com um coração cheio de amor são a seguinte: a primeira, ingratidão. Você é ingrato. E a solução para isso está em 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Segundo obstáculo, comparação e crítica. Você que vive comparando os seus resultados com os resultados do outro, vive comparando, aquela pessoa, ela não serve de maneira correta, ela não serve, eu sirvo muito melhor que ela. Amados, se você ama as pessoas, se você tem um coração de servo, cheio de amor, você não vai se importar da maneira que o outro está servindo outras pessoas. Porque se ele está servindo e você serve, independente se você serve, se você faz aquela tarefa ou aquela situação melhor que ela, mas aquela pessoa também está ajudando e servindo outras pessoas. Então, se você ama outras pessoas, você não vai se importar se você faz melhor do que ela. Então essa comparação pode impedir você de ter um coração cheio de amor no serviço. Outro obstáculo é a crítica. Você vive criticando outras pessoas da maneira que elas têm que servir. Não, você tem que servir isso, do jeito que você está fazendo está errado. Não, isso aqui não está certo. Olha, você tem que fazer assim. Quem é você para julgar outras pessoas? E a gente vai entender melhor isso aqui no texto aqui na frente. Não devemos sair criticando a maneira que as pessoas estão ajudando e servindo outras pessoas. Tá bom? Olha, aqui em Romanos capítulo 14, 4 diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? Então, vamos deixar de estar fazendo comparações e crítica com outras pessoas que estão servindo a Cristo. Terceiro ponto, compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Compartilhar sua experiência, sua restauração, olha que legal. Vou dar um exemplo aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Restauração, você foi restaurado em alguma área da sua vida. Vamos usar o exemplo de uma pessoa que já teve problemas com o alcoolismo. Vamos imaginar que essa pessoa,
era um pai de família e ele perdeu, através do alcoolismo, ele perdeu o respeito de sua família, perdeu o emprego, perdeu dinheiro, perdeu saúde, e essa pessoa ela chegou até o fundo do poço. Mas, de alguma forma, essa pessoa teve uma restauração em sua vida, ela teve ações, ela teve decisões em sua vida que fez com que ela saísse do fundo do poço e hoje se encontra em um outro patamar, totalmente restaurada, com resultados positivos. Restaurados, se essa pessoa está restaurada, provavelmente ela voltou a ganhar respeito de sua família, voltou a ter recursos financeiros, emprego, saúde. Então, se você já passou por experiências dessa forma, onde você chegou até o fundo do poço, e a gente pode imaginar isso como uma ferida, fundo do poço, uma ferida aberta, mas que você teve uma restauração, ou seja, a sua ferida foi curada e fechada, saiba que isso pode ser um ministério aberto na vida de outras pessoas. Pode existir pessoas do seu lado que passam pelo mesmo problema que o seu, que você enfrentou, que hoje ainda não conseguiram sair do fundo do poço. E a sua vida pode ser um ministério aberto para ajudar essas pessoas que estão passando pelas mesmas situações ou situações similares. Então entenda que essa restauração que foi feita na sua vida pode servir de exemplo para tirar outras pessoas também do fundo do poço. E isso é muito bom porque a sua experiência de vida é resultados, são evidências de resultados positivos que as suas ações trouxe para a sua vida e que outras pessoas podem modelar esses resultados, podem modelar essas ações e também atingir o resultado que você teve hoje, tá ok? Então saiba que uma ferida fechada é um ministério aberto. Se você ainda não reparte os resultados de sua experiência de dor, isso significa que você ainda não foi curado. Então, reparta, porque se você não repartir é a mesma coisa de você não ser curado, de você não querer repartir essa obra, essa restauração com o seu irmão. Ponto 4. Nunca desista do seu chamado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos neste ministério Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Recebemos esse ministério por misericórdia e não devemos desanimar. Se você por algum motivo, você já exerceu algum ministério dentro da igreja ou até mesmo fora de ajudar outras pessoas e que por muito tempo isso fez sentido e hoje você tem se desanimado por algum motivo, medite nesse texto de 2 Coríntios 4:1 e volte a ter ânimo novamente no serviço ao próximo. Volte a ajudar, volte a trabalhar, porque isso faz bem para as outras pessoas e você vai também estar fazendo com que Jesus trabalhe através da sua vida. Deixe Jesus trabalhar através da sua vida, tá ok? E algumas dicas para que a gente possa estar blindando o nosso coração de servo. Primeira, não foque nos seus interesses. Lembra que eu usei o exemplo lá que os nossos interesses podem ser úteis para o serviço? Quando a gente alinha o nosso interesse com as necessidades. Porém, o foco não deve ser os nossos interesses. O foco deve ser a ajuda ao próximo, a necessidade ao próximo e não em nosso interesse. Blinde seu coração de servo, não foque nos seus interesses pessoais. Não se ache dono de nada. Você que está trabalhando e está dando resultados positivos no seu ministério e que também tem ajudado outras pessoas e outras pessoas estão satisfeitas com aquilo que você está fazendo, não se sinta dono do que você está fazendo. Isso é muito importante.
Por que é importante não se sentir dono daquilo que estamos fazendo para ajudar as outras pessoas? Porque estamos falando de igreja, pessoal. Estamos falando de igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E se Cristo é a cabeça, a obra que estamos fazendo, Ele é o dono e não nós, corpo. A minha mão recebe comando da minha cabeça. Então, Cristo é o dono da obra que estamos fazendo. Então não devemos se sentir donos daquilo que Cristo está fazendo em nossa vida, porque a obra é dele. Nós estamos fazendo aquilo que é dele, a obra é dele e a gente está trabalhando, ele está trabalhando através de nós. E não devemos se sentir dono daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Não vise competir com ninguém. Isso, competição dentro da igreja não faz o menor sentido. Por quê? Tem como a minha perna da direita competir com a da esquerda? Tem como. Da mesma maneira, nós, inseridos no corpo de Cristo, na igreja, não devemos ter competições, porque o mesmo propósito que eu tenho, que as outras pessoas têm, é de servir ao próximo. Então, elimine essa competição. Se você tem pensado assim, de ser melhor, de superar outras pessoas, elimine isso do seu coração. Blinde seu coração, eliminando isso dele. Não faça nada por obrigação. Outro ponto. Faça por amor. A gente está falando de amor, pessoal. Então não se sinta obrigado em fazer nada. Se seu coração, se você está fazendo algo com esse sentimento de obrigação, reavalie seus sentimentos e tente achar motivos para ajudar outras pessoas por amor e não por obrigação, porque isso pode te impedir de servir de uma maneira mais adequada. Tópico 5 e já partindo para o final. Sirva empoderado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Tudo que estamos fazendo, pessoal, esse poder vem de Deus e não de nós. Lembra que eu falei que, se tratando de igreja, quem faz a obra é a gente. Mas a obra não pertence a gente, pertence a Deus. Deus está fazendo a obra em outras vidas, em outras pessoas, através do seu e do meu ministério. Então, é o próprio Deus que empodera a sua vida para que você possa exercer o seu ministério. É Deus que te dá todos os recursos. Se você está achando que você não está capacitado para fazer aquilo que Ele colocou para você fazer, entenda que é Ele que te dá todos os recursos necessários. Entenda isso e siga empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 10, capítulo 10, versículo do 7 ao 8. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Pessoal, o reino de Deus está próximo, ele está dentro de mim e dentro de você. Então, através das nossas vidas, devemos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Como? Curando os enfermos, expulsando os demônios, transmitindo essa mensagem do reino. Através da nossa vida, a igreja vai manifestar o reino de Deus aqui na terra. E assim finalizamos o nosso estudo de hoje, falando do propósito serviço. Você foi moldado para servir outras pessoas. E eu gostaria de deixar um recado para você que gostaria de servir na nossa igreja, Rio de Vida Church, e não sabe o que fazer, não conhece os ministérios. Nós temos um curso que é o curso Forma, e ele está paralisado por hora por conta da circunstância que estamos
vivendo hoje de quarentena. Assim que voltar às atividades normais, a gente vai retomar com os nossos cursos presenciais e vamos estar dando esse curso Forma. E lá você vai conhecer quais são seus dons, suas habilidades e alinhar o seu perfil com as necessidades que a igreja tem. E aí você vai com certeza fazer um bom trabalho, porque você vai estar alinhando o seu perfil, as suas características com uma necessidade. O curso se chama Curso Forma e a gente vai estar tendo ele assim que retomar as atividades, tá bom? Espero que você tenha gostado e não deixe de participar das próximas aulas, que tá vindo muita coisa ainda aí pra frente. Tudo bom? Valeu!